Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui hoje nesse podcast, apresentando o lançamento, desse livro, que eu espero que traga uma grande contribuição para tantas pessoas que sofrem, com essa síndrome do impostor. Eu vou chamar de fenômeno do impostor, primeiramente, gosto de deixar claro isso, Não é errado chamar síndrome, mas para deixar bem claro que não é uma doença, eu prefiro utilizar o termo fenômeno do impostor. Até porque as próprias pesquisadoras que cunharam esse termo, posteriormente elas passaram a adotar o termo fenômeno, para diferenciar de uma condição que caracteriza a doença. Então, primeiro, não é uma doença, não está lá no CID das doenças, como outros transtornos emocionais. Mas acarreta muito sofrimento para a vida das pessoas. E respondendo à sua pergunta, do que motivou a escrever esse livro, eu atendo já há muitos anos, há quase 30 anos, em todo esse tempo eu nunca parei de atender, e eu atendo muitos casos de pessoas que chegavam relatando essa insegurança. Elas buscavam terapia buscam, relatando muita insegurança, elas se dizendo inseguras. Muitas não chegam dizendo que elas se sentem impostoras, mas no relato elas falam de uma insegurança tamanha e que elas têm um medo muito grande de se expor, porque elas acreditam que com a exposição as pessoas vão descobrir que elas não sabem nada, que elas serão desmascaradas. Normalmente o discurso é esse. Então, é uma condição que aprisiona muitas pessoas e, curiosamente, a maioria das pessoas que eu atendi com essa dificuldade são pessoas bem-sucedidas e que não conseguem se perceber de forma alguma e se sentem, assim, aprisionadas mesmo, O termo que eu coloco é como se elas vivessem numa prisão. Uma das minhas clientes, ela até citou o exemplo de que ela se sente presa dentro da própria pele, por não conseguir se expressar, por não conseguir reconhecer quem ela é, por não acreditar que ela é uma pessoa de valor. O sentimento muito frequente é de ser uma farsa. Você acabou de dizer, as pessoas que me chegam são pessoas que são bem-sucedidas. Eu acredito que deve ser muito difícil para uma pessoa que é bem-sucedida se assumir como alguém que nega suas próprias capacidades pelo próprio contexto de exigência sobre aquela pessoa. É uma distorção na percepção, não é uma doença. Como que geralmente as pessoas chegam? Elas chegam com insegurança, Elas trazem o nome de insegurança. São pessoas que vêm por conta das consequências. Por conta da insegurança, elas se sentem muito ansiosas, algumas pessoas sentem depressão. O principal sintoma é a ansiedade mesmo, mas elas podem se deprimir, elas perdem oportunidades, elas têm muitas dificuldades nos relacionamentos, porque são pessoas que têm muita dificuldade de construir uma intimidade, porque elas não querem se mostrar. Elas têm tanta convicção do seu desvalor que nas relações elas têm medo da intimidade, porque existe um sentimento muito penetrante de que o fracasso é inevitável. Então, tem muito essa questão de que o outro vai me deixar, que o outro não vai me aceitar. E isso em todos os contextos, tanto nas relações afetivas quanto nas relações de trabalho, nas relações intelectuais, em sala de aula, com os professores, com os colegas. E essa é uma percepção que as pessoas têm como se realidade fossem. Se realidade fosse. Exatamente. Embora seja uma percepção ilusória, isso, elas têm essa percepção como se a realidade ela realmente retratasse isso, porque elas não conseguem se enxergar de outra maneira. Eu achei interessante no livro que você traz uma citação de uma águia que foi criada como se galinha fosse, porque ela foi criada junto com as galinhas. Exato. E a partir do momento que ela teve aquela criação, como se galinha fosse, ela não sabia que poderia voar. Exatamente. Então ela precisou que alguém tivesse um esforço positivo de colocá-la em outro ambiente, de dizer quem ela é. Retirar ela daquele ambiente de
de estar junto com as galinhas, colocá-la em outro ambiente, colocá-la em um ambiente de desconforto para que ela pudesse precisar voar. Isso. E saber que ela tinha aquela capacidade de fazer. Então, a percepção que a pessoa tem é parecida com a percepção que essa águia tem. Ela realmente entende que ela não seria capaz de alçar outros voos, digamos assim. Exatamente. Por isso que eu coloquei a parábola da águia aqui no livro. Ilustra muito bem a condição humana, né? Nós vivemos experiências que muitas vezes são impactantes para a construção da nossa personalidade, que deixam marcas indeléveis, que distorcem o nosso valor. E nesse sentido, né, o que eu observo? Que o fenômeno do impostor está muito relacionado a experiências negativas que a pessoa viveu na sua infância. E ela construiu a sua autoimagem de uma forma distorcida e negativa. Normalmente, pessoas que tiveram que negar partes de si mesma, negar partes da sua essência para poder se encaixar em um padrão ou no modelo que elas acreditavam que assim seria mais aceitas. Isso gera algumas características, né? No livro você traz algumas características que são padrões de comportamento, como se fossem padrões de comportamentos comuns em pessoas que têm o fenômeno do impostor em suas vidas. E aí a gente tem perfeccionismo, autossabotagem, procrastinação, o medo de se expor, a comparação com os outros e a necessidade excessiva de agradar a todos. Vamos falar um pouco dessas características? Vamos, já vamos dar esses spoilers aí, né? Dessas características. Acho importante porque muitas pessoas me escrevem, inclusive ontem eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e muita gente perguntou, como que eu sei se eu sou uma impostora? Até o perfeccionismo mesmo, né? Às vezes é muito comum, até em entrevista de emprego, a gente pergunta qual é um defeito, aí a pessoa diz, eu sou perfeccionista. Isso. E aí, até que ponto? Porque o perfeccionismo ele pode gerar um defeito, ser um defeito Sim, mesmo, porque quando ele é exacerbado, ele lhe paralisa. Sim. Então, até que ponto é um perfeccionismo saudável, daquilo de tentar entregar o meu melhor, e se torna um perfeccionismo que está unido quando é que passa do limite? Sim. Muitas pessoas me perguntam isso, mas não é bom ser perfeccionista? Porque nessa condição que você está colocando, a pessoa traz o perfeccionismo, inclusive, como uma virtude, né? Ela fala numa entrevista de emprego, sabendo que pode ser ruim, mas isso vai causar uma boa impressão, né? Porque, de fato, o perfeccionista ele sofre bastante, é uma condição que é ruim para ele. Mas para a empresa, por exemplo, para os seus resultados, é muito bom. Acaba sendo muito bom, embora traga um sofrimento muito grande. Eu só gostaria, antes de falar dessas características, de dizer assim, que não significa que uma pessoa perfeccionista ela tenha o fenômeno do impostor, né? São essas principais características, existem algumas outras, mas essas normalmente estão presentes, mas não necessariamente todas juntas. Não precisa ter todas essas características, né? O que vai realmente caracterizar o fenômeno do impostor é essa sensação que a pessoa tem de que ela vai ser desmascarada. Ela se sentir uma farsa e a sensação de que está enganando, né, os outros. Digamos assim, é o principal diferencial. No livro você até retrata um caso, que é um caso que você traz como um caso clínico que você atendeu, que ela ia fazer uma apresentação na empresa, e aí ela se preparou para aquela apresentação, preparou tudo para aquela apresentação, mas ficou muito nervosa porque ela tinha certeza que quando ela fizesse a apresentação, que ela estivesse naquele local de exposição, todos iam perceber que realmente ela não era capaz, e a apresentação estava terrível, quando na realidade ela foi muito parabenizada por isso. Por conta, a sensação de que ela vai ser exposta e vai ser ridicularizada. Então, assim, no perfeccionismo, né, voltando nessa questão aí da característica, o que a gente pode dizer a respeito disso? Que a pessoa perfeccionista, ela nunca reconhece que está bom. Aqui, no caso, né, do perfeccionismo, dentro do quadro de impostor, né? É um perfeccionismo exacerbado que ela se esmera, ela olha para todos os detalhes, ela revisa 1 milhão de vezes
e ela continua achando que não está bom. Ela precisa entregar o trabalho e ela acaba entregando. E ela revisa até o último segundo. Revisa até o último segundo, vai dormir tarde e não consegue olhar e dizer, agora está tudo bem. Ela entrega porque tem que entregar. Então, ela dá realmente o sangue, né? Como você falou. Não está pronta, está abandonada. Isso para a empresa é ótimo, né? Para uma empresa é maravilhoso, porque a pessoa faz de tudo, ela olha, ela confere. Normalmente são excelentes funcionários, mas ela sofre muito, né? A gente descreve, o pessoal que vai ler o livro aí vai ver a complexidade que é, né? E muita gente, tenho certeza, que se identifica, né? Porque eu atendo muitas pessoas perfeccionistas todos os dias. Também tem duas vertentes que você fala no livro, desse perfeccionismo que você vai fazer e ficar até o fim, entregar, mas tem o perfeccionismo que lhe paralisa. Sim. Porque você acha que não vai conseguir fazer, acha que você não vai conseguir entregar e você não consegue sequer começar, que é o que cai na procrastinação, isso, né? Que também é uma característica. Já ligando a outra característica. A pessoa ela fica presa num ideal de perfeição muito alto e como ela percebe que não vai alcançar esse padrão de perfeição que ela gostaria, então ela não faz, ela paralisa. Então, esse é um dos pontos negativos aí do perfeccionismo, porque impede a pessoa, ela fica engessada e ela não faz. Ela não tem energia, ela tem medo e não vai expor, então eu não vou me expor de uma forma ridícula. Eu tenho medo de ser humilhada, então não vou fazer isso. E aí ela trava, né? E ela acaba se anulando. E anulando algumas características que sejam características próprias dela. Isso. Né? Você também traz um caso no livro que você coloca que também é uma cliente. Eu percebi, inclusive, depois a gente pode falar sobre isso, que a maioria dos casos são femininos. Eu não sei se é mais comum entre mulheres. Mas você traz uma paciente que tinha essa característica, que ela tinha esse medo de se expor e remete à infância, que era justamente porque, no livro você diz que a mãe dela, ela gostava de agradar a mãe, porque quando ela se comportava bem, ela era vista como alguém muito confortável, porque alguém comentou que ela parecia uma mocinha, mesmo ela sendo uma criança. Sim. E aí ela se comportava muito bem, parecia uma mocinha. Isso. E aí ela criou esse pensamento de quando ela tivesse comportada, quietinha, ela seria amada pelas outras pessoas. Né? E ela levou isso para a vida adulta e tinha esse medo de se expor, de sair daquele padrão de sempre muito comportada. Isso. Então, como eu comentei, né, as pessoas acabam negando partes de si mesmas porque elas querem agradar. Porque existe no âmago da existência humana uma necessidade de amar e ser amado. Todos nós, seres humanos, nós desejamos isso. É uma característica, né, enquanto pessoas humanas. E é muito claro na criança, né, nas crianças, quando elas são aplaudidas, como elas se comportam, como elas ficam felizes. E desde cedo, quando as crianças vão se comportando e se relacionando, e elas vão percebendo que algumas características agradam mais do que outras, e se ela vive num contexto onde ela não é validada como pessoa, ela é muito reprovada, e às vezes nem é, né? Foi uma percepção da criança, que ela foi percebendo que algumas atitudes dela não são incentivadas pelos pais. Ela ali na percepção infantil, ela entende que se ela agir daquele jeito, ela não vai ser amada. Então, ela vai moldando o seu comportamento, vai anulando características para poder receber esse amor e essa afeição que são tão importantes para ela. E você comentou aí, né, da questão de ser mulher, né? A maioria dos casos são de mulheres, né? A maioria dos casos que eu atendi, sim, foram de mulheres. O fenômeno do impostor é mais prevalente em mulheres, mas a explicação dos pesquisadores é que é uma questão cultural. Porque em muitas culturas e muitas sociedades, as mulheres, elas são, sim, tratadas como inferiores. E desde cedo, então, as mulheres aprendem isso, introjetam, né, esse conceito de inferioridade com relação aos homens. E aí, por conta disso, é uma das explicações de ser mais prevalente em mulheres. Ou porque as mulheres expressam mais também, né? Nós sabemos disso. Porque existe também uma pesquisa
voltada para o mercado profissional, que fala sobre homens e mulheres que se inscrevem para adotarem determinadas vagas, né? E quando uma vaga abre, a pesquisa diz que a mulher ela só se inscreve quando ela tem certeza que ela cumpre 100% dos requisitos. Isso. E o homem ele se inscreve quando ele tem certeza que ele cumpre 70% dos requisitos. Arrisca mais. É, exato. Que eu acredito que seja são mais encorajados. Né? E isso também interliga com a terceira característica, que seria também a questão da autossabotagem. Sim. Então, o que é a autossabotagem? A pessoa, ela não acredita que vai dar certo, realmente. Existe a crença, né, como eu comentei, de que algo vai dar errado. Então, na autossabotagem, por conta dessa crença de que algo vai dar errado, ela dá um jeito de arruinar antes que o fracasso venha. Então, eu sempre digo, isso é muito interessante, que a autossabotagem é uma manobra da nossa mente para nos livrar de um sofrimento. Então, se existe uma percepção de que eu vou sofrer, eu vou ser fracassado, eu vou ser ridicularizada, então por que eu vou gastar a minha energia? Eu nem vou, exatamente. É muito comum nos relacionamentos. A pessoa se sentindo inferior, ela tem a sensação de que a qualquer momento ela vai ser abandonada. Então, antecipadamente, ela termina esse relacionamento. Ela boicota para que aquele relacionamento acabe, porque ela não consegue viver com a ansiedade, com a angústia de esperar esse fracasso. Entende? Entendo. E eu acho que é muito difícil a pessoa assumir isso, porque é muito difícil a pessoa tratar isso, porque é muito difícil a pessoa assumir isso. Porque, por exemplo, é muito difícil você assumir que você acha que não merece ter um bom relacionamento. Sim. Mas é muito comum, tá? É muito comum. Mais comum do que você imagina. Acredito que também se interliga com a próxima característica, que é o medo de se expor. Exato. Então, vamos pensar assim. O impostor, vou colocar entre aspas, né? O impostor autodeclarado, que se enquadra nessas características, ele tem tanta certeza de que vai fracassar e de que vai ser ridicularizado, e ele tem tanta certeza de que ele não é bom, que ele quer evitar esse momento. Entende? Então, assim, por que vai se expor? Por que vai passar por essa humilhação? Essa semana eu ouvi isso de uma cliente que teve que participar de um evento grande na sua empresa e ela estava muito ansiosa e aí ela veio me relatando que correu tudo bem, não foi nada do que eu imaginava. E aí eu retomei, o que você imaginava? Eu imaginava que eu seria humilhada, que eu iria ser exposta, entende? Por se sentir tão inferior. Aí é como se, quanto mais tempo eu conseguir manter a minha condição de não me expor, de imperfeição. Mais tempo eu vou conseguir guardar esse segredo. Exatamente, eu vou manter isso. Por que eu vou me expor a essa situação? Então, o medo da exposição é muito grande. E um dos grandes sofrimentos da pessoa que sofre com essas características é a solidão. Porque ela se fecha, ela não se mostra. Muitas pessoas nem buscam terapia, né? Porque elas têm tanta certeza que não é um problema, é algo delas mesmas, né? Mas que bom quando buscam, porque aí podem encontrar ajuda, né? A próxima característica que você traz também é a comparação com os outros. Como é que funciona essa questão? Que é outra característica que você pode até utilizar a comparação. Às vezes você tem uma pessoa que é a sua inspiração e você utiliza isso de maneira positiva, que é para lhe ajudar a ser um pouco melhor. Mas quando é que isso se torna, não vou dizer patológico porque não é doença, mas prejudicial? Vamos lá. Como que torna prejudicial, né? A gente vive no mundo hoje de muita comparação, né? A sociedade do espetáculo nós vivemos, onde as pessoas estão expostas, especialmente nas redes sociais. Então, essa característica está sendo muito, muito comum. Inclusive, só fazendo um parêntese, que depois da pandemia, que as pessoas tiveram que se expor mais, que muitos profissionais foram para as redes sociais para mostrar o seu trabalho, eu percebo que a incidência de características de fenômeno do impostor, elas explodiram, assim, aumentaram significativamente.
por conta das pessoas estarem mais expostas, né? E aí o que é que acontece? Quando a pessoa ela precisa se expor e ela não se percebe capaz, ela vai tentar buscar modelos fora dela, em pessoas que ela admira, pessoas que ela percebe que são melhores do que ela. Porque no fenômeno do impostor, normalmente as pessoas são melhores, né? A pessoa que tem o fenômeno do impostor, ela se sente inferior. Então, ela olha muito para os outros. E aí você me pergunta, né? Mas é prejudicial? A gente não pode se inspirar em pessoas? Podemos nos inspirar em pessoas, mas sem rejeitar o que nós somos. Não olhar para as pessoas como se elas fossem superiores. A gente pode aprender com pessoas, mas no sentido de desenvolver aquilo que nós temos, entende? Aquele potencial que nós temos. Essa comparação que é muito característica aqui no impostor é uma comparação no sentido de que o outro é melhor. Eu não sou bom. O meu jeito de fazer não é legal, então eu tenho que fazer do jeito do outro. Percebe que vai sempre se anulando, vai reforçando cada vez mais o sentimento de não ser bom? Porque assim, se deu certo é porque eu fiz do jeito da Fabiana, eu fiz do jeito que a outra pessoa faz, não é porque era do meu jeito. E eu acredito que, você diz, com a pandemia isso aumentou muito porque a gente foi obrigada a se expor. Sim. Mas com todo mundo se expondo, eu acredito que essa parte prejudicial da comparação, ela também foi elevada porque você tem alguns referenciais que são pessoas que você conhece por meio da internet, pessoas que expõem a sua vida e você acaba acompanhando essas pessoas, só que ninguém expõe o que é ruim. Sim. Você não vai tirar uma foto do seu pior momento e colocar essa foto na internet. Você expõe as conquistas que você alcançou, aquilo de bom que você tem. Então, você expõe o seu melhor. E na internet, a gente não consegue ter uma vinculação com as outras pessoas. Eu vejo várias pessoas na tela, mas na realidade eu não tenho vinculação com ninguém. Eu tô sozinho com uma dela. Eu não me vinculo com aquela pessoa, não tenho amizade com aquela pessoa. Eu vejo o recorte da vida que a pessoa decide me mostrar. Exato. E quando eu vejo o recorte da vida que a pessoa decide me mostrar, e geralmente aquela pessoa fala só sobre um tema, por exemplo, você fala só sobre o seu tema, eu falo só sobre o meu tema. Então, digamos que a pessoa fala sobre educação de filhos, então ela só fala sobre educação de filhos, ela só fala sobre aquele tema porque ela sabe daquele tema. E aí parece que ela é muito boa, ela é uma especialista. E pode ser. E sim, mas naquela área, porque sim. ela mostra um recorte. Sim. Ela não vai ser muito boa em todos os aspectos da vida dela. Sim. Não é porque ela é muito boa em educação de filhos que não vai ter nada no mundo que aquela pessoa não saiba fazer. Só que eu acho que quando você tem essa percepção ilusória de você mesmo, você olha para esse referencial que mostra um recorte da vida, mostra apenas uma área e você diz assim, essa pessoa é maravilhosa, ela sabe tudo, ela faz tudo muito bem e eu sou horrível, tudo que eu faço não serve, tudo que eu faço não presta, porque você tem esses referenciais de essas pessoas são muito boas e eu não consigo chegar nesse patamar. Não consigo sequer me aproximar desse patamar. Então, tudo que eu faço é muito ruim, enquanto tudo que elas fazem, tudo que elas mostram é muito bom. Então, nesse sentido, ela olha para o outro, mas ela enfraquece o seu potencial. Porque ela olha enaltecendo o outro e se diminuindo, né? Se desqualificando. Quando ela olha e aprende a fazer algo, por exemplo, seguir alguém que sabe ótimas receitas e aí ela se aperfeiçoa também nas suas receitas, entende? E passa a ter destaque. Isso é positivo. Agora, olhar e achar que o outro pode e eu não posso, isso me enfraquece. É muito perigoso, né, essa questão de ficar se comparando com o outro. Eu tenho atendido pessoas em intenso sofrimento, paralisadas, assistindo o sucesso dos outros e se torna espectadora, né, da própria vida, porque não consegue agir, porque não consegue olhar para o potencial e não consegue se desenvolver. Entende, assim, a dificuldade que é como se a pessoa fosse se colocando numa prisão cada vez mais. E eu acredito que isso também interliga com a última característica, que é a necessidade de agradar os outros. Tá tudo interligado, tá vendo? Exatamente. Que então acaba que, como eu acho que o outro é muito bom e eu não sou, eu vou tentar trabalhar para agradá-lo. Exatamente. E aí essa questão da sedução, para algumas pessoas é muito forte. Algumas pessoas eu questiono, como você chegou aqui?
né? Se você não tem essas características, você não é boa, se você não tem capacidade igual você me fala, como você chegou até aqui? Aí, às vezes, ela responde isso, né? Normalmente, que porque ela seduziu as pessoas, porque ela é fofa, porque ela é muito gentil e muito boazinha, e por isso que as pessoas gostam dela. Porque se ela não tem características que sejam admiráveis, pelo menos ela tem que ser uma pessoa agradável. Acessível. As pessoas precisam gostar dela. E aí algumas pessoas ficam reféns da opinião dos outros, da aprovação dos outros, do agrado dos outros. Percebe a condição como em todas as características a pessoa vai se aprisionando? Então, quanto mais ela olha para fora, quanto mais ela busca no outro, mais ela se esvazia. Mas ela tem dificuldade de se envolver. Então, como é que faz, né? Precisa retomar o olhar para ela. Por isso que eu dei no livro aí esse título, né? Uma jornada em busca da sua verdadeira essência. Porque eu posso perceber a essência do outro e admirar e aplaudir, mas sem rejeitar a minha. É necessário que a gente volte o olhar para a gente. E ainda voltando, né? Que essa foi uma das minhas motivações de escrever o livro, porque de tanto ver esses casos, de tanto ver pessoas talentosas, de tanto pessoas geniais se sentirem inúteis, eu me senti motivada a pesquisar esse tema. Então, faz muitos anos que eu pesquiso a respeito desse tema e quero apresentar, né, como um instrumento que seja capaz de ajudar as pessoas a se libertarem desses labirintos nos quais elas se meteram aí se sentindo impostoras. Dentro dessa perda de autenticidade, dessa perda de essência, quais são os maiores sofrimentos dessas pessoas que se sentem impostoras? Os maiores sofrimentos: ansiedade, muita insegurança, depressão, mas tem também o sentimento de inferioridade, né, de se sentir inferior, o sentimento de ser a farsa, né, como coloquei. E eu cito duas consequências que, para mim, eu sei que tem várias, né, porque não são os mesmos sofrimentos, mas duas consequências que eu percebi de forma muito contundente nos meus atendimentos, e são as duas consequências que eu coloco no livro, que é a solidão, por as pessoas se aprisionarem, elas viverem uma solidão. Às vezes não é aprisionarem no sentido de que elas estão em casa, não estão. Essas pessoas estão dando aula, elas estão trabalhando, sendo advogadas, elas estão nas áreas tecnológicas, né? São médicas, enfim. Elas estão na vida. Só que a solidão é no sentido de que ninguém sabe como eu me sinto. Ninguém sabe o que se passa dentro da minha própria pele. Ninguém sabe que eu me sinto uma farsa. Ninguém sabe que eu tenho a sensação de que eu estou enganando os outros. Então, isso traz uma solidão, um sentimento de solidão muito grande. E como já comentamos aqui, né, do medo de se expor para não quero que as pessoas me vejam desse jeito. Traz solidão, mas tem uma outra característica que eu nunca li em nenhum material, foi uma construção minha a partir de todos os casos que eu estudei, que analisei, de tudo que eu li, que é a dificuldade da pessoa ocupar o seu lugar no mundo. Ocupar de verdade, de tomar posse de quem ela é, de se sentir em paz e à vontade dentro da própria pele, de se sentir feliz com o que ela tem. São pessoas que alcançam altos patamares, mas elas não se sentem lá. Elas não têm o sentimento de contentamento? De contentamento, exatamente. Vivem amarguradas, vivem ansiosas, vivem em sentimentos. E eu descrevo, né, aí um dos casos. Você disse que sentiu falta de mais casos masculinos, mas eu termino o livro com um caso masculino exatamente para ilustrar essa condição. E eu queria retomar que acontece muito em homens também, tá? O fenômeno do impostor. E o último caso do livro, dando spoiler aí, é um caso de um cliente que era muito bem-sucedido. Ele tinha 2 formações, 2 cursos de graduação.
vários cursos de aperfeiçoamento, MBA, porque tem essa questão. A pessoa, como ela acha que nunca está bom, ela vai, não, preciso fazer mais um curso. E ela vai fazendo vários cursos. Preciso estudar mais, eu preciso melhorar, enfim. Então, ele tinha vários cursos. Era uma pessoa que era bem-sucedida, enfim, já tinha feito viagens internacionais, era muito bem financeiramente. E ele chegou muito deprimido, com os relacionamentos quebrados, ele não se dava bem com muitas pessoas. E aí ele começou a falar, e ele tinha sempre os sonhos de que, ele tinha sonhos repetitivos, né, de que as pessoas, ele estava tentando chegar em algum lugar e as pessoas sempre chegavam antes dele. Sempre passavam na frente, de carro, as pessoas passavam e ele dizia, eu ficava para trás, engolindo poeira. E um dia ele trouxe um sonho que ele estava num restaurante e ele fazia o pedido. E aquele pedido, quando vinha, o garçom trazia uma bandeja e quando ele erguia a tampa da bandeja, não tinha comida lá. Tinha um tesouro. Tinha joias, pedras preciosas, um tesouro maravilhoso, lindo. E antes de receber aquele tesouro, ele disse que ficou paralisado e ele acordou. E então ele ficou muito impressionado com esse sonho, ele me relatava. E ele questionava, por que eu não recebi o tesouro? Como que eu não peguei o tesouro? Era para mim. E nós fizemos um trabalho assim de articular esse sonho com a vida dele. Que tesouros na vida ele não havia recebido? Quantas oportunidades, né? O que ele pode não ter recebido? Porque era muito comum isso na vida dele, né? A queixa, ele vivia se remoendo em mágoas, ele não usufruía do que ele tinha. E aí para ele foi muito forte, porque ele fez todo um retrospecto da vida, das oportunidades que perdeu, dos relacionamentos que deixou passar, das vezes, convites que não aceitou, por não se sentir merecedor, por achar que não estava preparado, enfim. E até para concluir, ele deu até o exemplo de que ele possui carros bons, mas ele tinha vergonha de sair, se sentia constrangido de sair no fim de semana, às vezes passear no seu carro, com medo do que as pessoas iriam dizer para ele, né? Que poderiam achar que ele era arrogante, enfim, soberbo. Até nesse sentido, ele se deu conta de que nem os carros que ele tinha, ele usufruía como ele poderia. Entende? Então, eu chamei essa característica da pessoa, de que a pessoa não ocupa o lugar no mundo. E mais ainda, de não ocupar se sentindo quem ela é. Um dado importante é que a maioria, ou quase todas as pessoas que eu atendi com características do fenômeno do impostor, elas estão presas a uma imagem infantil de uma criança despotencializada e necessitada de amor. No caso desse cliente, que eu chamei de Miguel, ele tinha vivido uma infância pobre e a imagem que ele tinha internalizada era de um menininho maltrapilho, de um menino sujo, de um menino que ouviu termos horríveis a respeito dele, termos negativos. E aí ele se deu conta disso, de que ele não se sentia a pessoa que de fato ele era. Ele continuava se sentindo aquele menininho. Ele usou o termo, por mais que eu esteja coberto de joias, a sensação que eu tenho é que eu vou continuar aquele menino. Que ele até alcançou um espaço profissional, até conseguiu um potencial econômico maior, mas ele não se sentia capaz. Exato. Ele não se sentia... Não capaz, acho que ele não se sentia digno. É como se ele não se percebesse como a pessoa que ele era, o empresário, né, bem-sucedido, estudioso. Porque ele chegou lá por sorte. Por sorte. Ou porque alguém gostou dele. Porque Deus o abençoou, mas que ele não tinha mérito. Ele continuava se sentindo um menino despotencializado. Então, essa imagem introjetada é muito comum. O que é que você acha que a gente tem que aprender com esse caso? Olha... Com esse caso, tem muito, né? né? Muitas lições, né? Acho que não vai ser aqui que a gente vai esgotar tudo, né? As pessoas precisam ler o livro para poder terem essa pergunta totalmente respondida, né? Mas o que nós podemos aprender com esse caso é que nós precisamos fazer as pazes com a nossa história
que nós precisamos fazer as pazes com quem nós somos. Que enquanto estivermos nos rejeitando, brigando com as experiências que nós vivemos, porque no caso do Miguel, ele vivia remoendo, ele tinha muita mágoa, era muito preso ao passado. Então, olhar para o passado, não no sentido de... Claro, tem muitas experiências que são lamentáveis na nossa vida, mas olhar para o passado e entender que passou e ter gratidão, porque esse passado contribuiu sim para que a gente seja, né, quem somos hoje. Contribuiu para que nós sejamos as pessoas que somos hoje. As experiências, mesmo que elas sejam ruins, elas talharam, né, a nossa personalidade, elas forjaram o nosso caráter. Tá certo que não precisávamos ter vivido tantas coisas, enfim. Mas fazer as pazes nesse sentido, que eu não posso mudar o passado, mas eu posso viver melhor o presente, né, sendo quem eu sou, como fruto, como consequência desse passado. Fazer as pazes no sentido de não se rejeitar, porque enquanto a pessoa se rejeita, ela vai viver em guerra. Ela não vai conseguir ter uma vida em paz. Então, o resgate, né, da verdadeira essência é esse. Quem sou eu, de verdade? Com todas essas experiências que contribuíram para que eu seja, para que eu tenha a personalidade que eu tenho. Entende? Assim, viver em paz com isso, porque só assim vamos ficar à vontade dentro da nossa própria pele. E é interessante essa pergunta do quem sou eu, né? Possível, então, diante de tudo isso que a gente conversou, sabendo que esse fenômeno existe, sabendo que ele causa dores profundas, sabendo que ele é realmente um fenômeno muito difícil para quem convive com ele, é possível, então, sair desse fenômeno do impostor, se desvencilhar desse fenômeno do impostor? Claro que é. Essa é a intenção, né? É o nosso propósito. Olha eu aqui. Eu vivi nessa condição de impostor e vivenciei na minha vida. Sei exatamente o que é. Compreendo perfeitamente as dores dos meus clientes, porque também vivi essa condição. Talvez não tanto, não da mesma forma que muitos viveram, mas eu tenho trabalhado todos esses anos com muitas pessoas, e muitas pessoas que eu relatei nesse livro, elas não se sentem mais dessa forma. Elas não estão mais na condição de pessoas aprisionadas, né? Não estão mais sob os grilhões do tirano que é o impostor. Ontem uma pessoa me perguntou assim, na caixinha de perguntas lá do Instagram, exatamente, né? Se depois que a gente supera o fenômeno do impostor, ainda lida com algumas características? Sim, a resposta é sim. É possível que quem vivenciou de uma forma tão intensa tenha que lidar novamente em momentos desafiadores, ela se depare novamente com essas vozes do impostor. Mas a pessoa que superou, ela adquiriu instrumentos, ela adquiriu recursos para confrontar as vozes do impostor. Então, ela vai conseguir dialogar com ele e vai conseguir, né, superar. Porque é comum, né, Fabiana, diante de momentos desafiadores, as pessoas sentirem insegurança. A insegurança vem. É normal, eu digo que é humano. O frio na barriga, né, faz parte da nossa existência. Mas quem não se sente impostora vai olhar para isso como algo que é normal da existência. Que é diante de uma situação nova, mas que, sim, ela pode encarar aquele desafio. Eu sempre digo isso no meu trabalho, quando as pessoas elas estão preocupadas com alguma coisa, eu sempre digo, olha, eu me preocupo com quem não se preocupa. Exatamente. Porque se você está preocupado com isso, com como você vai se preparar, como você vai fazer, significa que você se importa com o que você vai fazer. Então, tudo bem. Digo isso porque eu me preocupo com quem não se preocupa. Isso mesmo. Mas tem um limite, né? Tem um limite. O limite que não te paralise, que não te impeça de fazer. O limite é esse. Qual é o limite? É o limite que não te impeça de fazer. Que mesmo com frio na barriga, mesmo nervosa ou ansiosa, você consiga entender que você tem recursos para enfrentar esse desafio.
É conseguir olhar para os recursos que você tem, para as formações que fez, para as experiências que já tem. Para quem está nos assistindo, sinto essas coisas e isso é algo que me paralisa, isso é algo que me traz fortes crises de ansiedade, isso é algo que tira meu sono, isso é algo que realmente traz consequências negativas para o meu dia a dia. O que fazer agora? O que fazer agora, né? Autoconhecimento liberta. A verdade liberta. E a verdade nos liberta. Então, se identificou que tem essas características, busque ajuda. Leia o livro, mas tem uma questão que eu sempre digo, é muito difícil superar essas situações sozinho. A pessoa estando sozinha, porque envolve muitas questões que são inconscientes, que escapam à própria percepção, né? Questões de experiências infantis, das relações primeiras com as pessoas que são referências para nós. A terapia ajuda muito, né? E que as pessoas não tenham vergonha, né, de buscar o processo terapêutico, não tenham vergonha de assumir suas dificuldades e para que elas se tornem mais potentes, que elas possam ter uma existência mais autêntica e mais feliz, né, como eu tenho dito. E para quem está externo? Digamos que eu não sou a pessoa que vive o fenômeno do impostor, mas eu trabalho com alguém que eu sei que essa pessoa ela tem características assim muito acima da média. E eu percebo que essa pessoa não se expõe, eu percebo que essa pessoa não fala. E agora que eu li o livro, eu percebo que talvez essa pessoa tenha este fenômeno. Como Sim. ajudar sem invadir o espaço íntimo da pessoa? Sim. Sendo acolhedor. Além de dar o livro de presente, claro. Eu gostei dessa saída. Dar o livro de presente é uma boa saída. Dar o livro de presente é ótimo, porque você não vai ser invasiva, a pessoa vai se dar conta e ela vai buscar ajuda, né? Eu sempre acho que é muito difícil a gente ajudar quem não está buscando, não está querendo a ajuda. Mas se a pessoa abre em algum momento, se ela compartilha, é importante ser acolhedora, saber que isso traz um sofrimento muito grande. E uma coisa que é muito importante, que muitas pessoas falam, né, que é só dizer para a pessoa que ela é boa, que ela é capaz, que isso vai resolver. Infelizmente, os estudos demonstram que não funciona, certo? Então, na questão do impostor, é importante que ela faça um exame lá da sua autoimagem, que ela faça que ela olhe, né, para suas características, para sua personalidade, para sua história, para que ela possa ressignificar essas experiências. Porque algumas manobras que a pessoa faz para suprimir esses sentimentos de impostor são manobras que fazem com que ela se sinta cada vez pior. Por exemplo, na questão da comparação com os outros, ela tem um trabalho para fazer e ela copia o jeito de alguém fazer. E aquilo deu certo e aí aquilo reforça cada vez mais o sentimento dela de impostora. Deu certo, ela foi aplaudida, foi elogiada, mas ela se sente cada vez pior, porque ela não encontrou esse recurso nela. Ela acha que ela só deu certo porque ela copiou o jeito, né, de alguém. Então, é importante... Porque a autoimagem dela está desajustada. É isso, é uma distorção, né, na autoimagem. Então, a pessoa só vai resolver quando ela ressignificar, reconstruir, reconfigurar essa autoimagem. Então, temos uma rota. A gente dá o livro de presente e quando a pessoa perceber que ela precisa de ajuda, a gente abre para o diálogo. Sim. Porque ela vai perceber depois que ela lê o livro. Exatamente. Uma coisa interessante para encerrar é até bíblico, né? Que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o Carl Rogers, ele confirma isso quando ele diz que o nosso comportamento é sempre coerente com a nossa autoimagem. Então, a pergunta que eu deixo é, qual é a sua autoimagem? Como é que você se vê? Porque se você se vê de uma forma negativa, todos os seus comportamentos, ou a maioria deles, vão estar coerentes com essa autoimagem. Por isso que eu friso a importância de um trabalho de reconstrução dessa autoimagem. Não é simplesmente ir para a frente do espelho e dizer
que você é bonita, que repetir que você está bem, porque o seu cabelo, porque a sua roupa estão alinhadas, etc, etc. Mas quem é você de fato? Quando você está alinhada a essa essência, uma percepção correta, né, de quem você é, da realidade, aí sim, né, os seus comportamentos estarão congruentes e coerentes e você vai conseguir ser uma pessoa autêntica. E só com essa reconstrução da autoimagem você vai conseguir ser protagonista da sua própria vida. Muito bom. É isso então, para a gente concluir, eu queria concluir com um trecho do livro que fala justamente sobre isso. Perfeito. Ser protagonista da sua própria vida implica em ter coragem para assumir riscos, ousadia para se colocar em evidência e correr o risco de errar e receber críticas. Correr riscos não é garantia de sucesso, mas nos tira da inércia e nos coloca numa posição ativa e de responsabilidade por nossas escolhas. Muito bem. E a gente deixa todos com essa mensagem, e além dessa mensagem, esse desafio de ler o livro, entender sobre o fenômeno, procurar ajuda se precisar e se tornar protagonista da própria vida. Exatamente. Que seja, de fato, né, um instrumento que traga muita libertação, muito crescimento e muita ajuda aí para as pessoas que têm sofrido. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a você também, foi um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema.